Olá pessoal, está começando mais um episódio do nosso Chá de Camomila. Esse momento aqui para relaxar, se acalmar, poder refletir um pouco sobre a nossa vida e sobre os caminhos que a gente vem tomando. Nós estamos aqui no 7º episódio do nosso podcast, né? E antes de começar esse tema, que para mim é um dos mais importantes que a gente tratou até agora, eu queria muito agradecer, né, a você que faz parte dessa pequena jornada, né? O podcast, nesse mês de maio, vai cumprir 3 meses de vida, ainda é um neném, né? Eu espero que ele dure muito tempo. E eu quero muito agradecer a você, né? Só no Spotify nós temos mais de 3.000 players, né? Mais de 3.000 reproduções. E a gente também tá lá no YouTube, que soma mais 1.000 e tantas, assim, né? Isso é um número muito importante para mim. E acho que nas grandes proporções na internet a gente pode não valorizar, mas são pessoas, né? Cada pessoa é um mundo e, enfim... É muito legal saber que tanta gente, diante de tantas vozes na internet, né, escolheu parar um pouquinho para tomar esse chazinho aqui comigo. Então, muito obrigada a você que é um Camomiller, né, que me acompanha aqui e sempre divulga esse projeto, né, e manda suas sugestões, seu feedback. Isso me ajuda muito e eu fico muitíssimo feliz em poder dividir esse sonho com vocês. Então, vamos para o tema de hoje, gente. Acabou de passar o Dia das Mães, né, eu não consegui gravar anteriormente, mas estão aqui colocando o nosso podcast em dia e eu espero que vocês ainda tenham, né, um pouquinho assim de saco de ouvir novamente falar sobre maternidade, mas eu espero realmente que tenham, porque é um assunto que a gente deve falar sempre, né, tá permeado na nossa vida, seja a gente mãe ou não, porque nós somos filhos, enfim, estamos cercados de outras mães, então é uma pauta que eu acho que é sempre muito relevante de discutir. E eu queria começar esse podcast perguntando para você: o que é que vem à sua mente quando você fala, né, ou escuta sobre maternidade? Eu estava me fazendo essa pergunta e, para mim, desde a minha infância, falar sobre maternidade, assim, né, essa palavra na minha vida me remete muito a algo ruim. Já falei várias vezes aqui, mas você pode ser novo aqui no podcast, né? Eu sou de uma cidade muito pequena, aqui no interior do Rio Grande do Norte, chamada Bodó. E na mentalidade, assim, né, da cidade, da região onde eu cresci, ainda é aquela mentalidade muito machista, né, onde a mulher fica em casa e exclui totalmente seus sonhos, seus projetos para se dedicar exclusivamente à família, à casa, à criança, né? Então é aquela mentalidade de que o filho atrasa a vida da mulher, né, ou anula as suas realizações para além da maternidade, enquanto o homem vai trabalhar em outra cidade, em outro estado muitas vezes, para poder trazer, né, prover financeiramente a família, e ele vai lá seguindo a sua vida, às vezes muitas vezes forma outra família, né? Eu acho que no Brasil metade das mães são mães solteiras, e isso aí já daria um outro podcast, mas a minha visão, assim, desde a infância, quando eu comecei a ouvir, né, aqueles terrores que a gente escuta sobre gravidez na adolescência, as mães já fazem logo aquela pressão psicológica para, né, a gente não passar por isso tão jovem. Então tem essa carga negativa. E é engraçado que eu engravidei da minha filha em 2020. Eu já estava casada, formada, né, já estava num contexto totalmente diferente de uma gravidez na adolescência, mas eu ainda senti muito medo e culpa antes de falar com a minha família. E eu já imaginava que a reação ia ser ruim, mas foi péssima. Vou contar aqui pra vocês só uma fofoquinha no início do episódio. Minha mãe vai me matar se ela escutar, né, que eu disse isso aqui, mas eu acho que retrata bem o que eu falei anteriormente, né? Quando eu falei pra minha mãe, eu tentei fazer aqueles pacotinhos bonitinhos com sapatinho do neném, um cartãozinho, né? A vovó tá chegando, essas coisinhas fofinhas. Fui lá na cidade da minha mãe junto do meu esposo e entregamos isso pra ela, para tentar ser o mais fofinho possível, né? E a minha mãe, quando viu aquele pacote, olhou assim e disse: quem... É uma frase popular daqui, né, do Nordeste, não sei se vocês vão conhecer, mas ela disse: quem procura trabalho é trabalhador. E ficou nessa, assim, né, eu olhando pro meu esposo, tipo, e agora a gente diz o quê? Ela no sentido de dizer: vocês que arrumaram isso aí, né, que se virem, tipo, quase que um não conte comigo. Mas, claro, depois de algumas horas, né, ela processou melhor a informação e encarnou a avó maravilhosa que ela é até hoje, né? Ela ama os netos dela, mas a primeira reação dos dois foi mais ou menos assim. E no segundo, eu engravidei do irmão da Maria Rosa, né, o Benjamin, quando ela tinha uns 9 para 10 meses. A diferença deles é bem pouquinho. E aí foi um baque, assim, né? Acho que pra gente, pai e mãe, mas pra minha família, enfim. E aí quando eu falei, a minha avó, que estava do lado da minha mãe, né, foi por uma videochamada dessa vez, algo mais simples, e aí a minha avó disse assim:
A Mari vai levar a vida inteira menina agora? Fiquei arrasada. Mas essas reações, né, para ilustrar assim que existe essa mentalidade, e aí com certeza não é só lá na minha cidade, né, aqui no interior do estado, mas eu acho que no geral, talvez seja uma generalização um pouco tola, mas diante da minha bolha, que eu estou inserido, né, uma visão muito ruim, especialmente em relação à mulher, né, de que o filho vem anular, vem atrasar a sua carreira profissional, os seus sonhos. E hoje, né, mãe de 2 filhos, que eu amo muito e sou muito realizada sendo mãe, eu tenho uma visão diferente a respeito da maternidade. Não só romântica, mas com muito pé no chão também. E eu acredito que não precisa ser assim, né? Não precisa anular a vida, não precisa ter essa visão de culpabilizar as nossas crianças por isso. Acho que não é esse o caminho. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje aqui no nosso chazinho. Eu selecionei aqui alguns temas, né, que eu considero que estavam aí no meu coração mesmo pra gente conversar. Eu fiz um roteiro tão grande, gente, 6 páginas. Claro que eu não vou conseguir, né, falar nessa meia hora, 40 minutos que a gente tem aqui para conversar no nosso podcast. Mas, né, eu vou tentar, né, me aprofundar no que der aqui. Qualquer coisa a gente grava depois uma parte 2, se vocês curtirem, tá bom? E o primeiro tema que me veio ao coração foi amor incondicional. É muito próprio isso, né, da gente esperar e até se exigir esse amor incondicional dentro da maternidade. E aí, a primeira coisa que me veio ao coração, assim, é que ter filho, né, a relação de filho, né, claro, quando você planeja aquilo, né, deseja a maternidade, é uma relação, assim, meio que transcendente, sabe? Eu tenho uma experiência com a minha primeira filha, Rosa, que na minha adolescência, assim, eu acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu tenho um texto sobre isso lá no meu Instagram, se você quiser dar uma olhada lá, @larimoura, você me pede lá e eu mando pra você, é um texto muito bonito, inclusive. Mas um dia eu sonhei com uma menina aí na minha adolescência. E quando eu pegava ela estava assim no meu braço com uma mantinha. E eu tirava essa mantinha e ela abria os olhos. Eu lembro que eram olhos negros, assim, grandes e muito expressivos, olhando para mim. E esse foi o meu sonho. Foi tão, assim, não sei, diferente, real, que eu guardei ele, assim, na minha vida, né? Mas aí eu tive a Rosa e tal, e no aniversário de 1 aninho dela, uma fotógrafa, né, tirou uma foto assim onde ela tá olhando bem para a lente, assim, né? E eu acho que naquele dia em particular, né, eu me toquei, nossa, como ela parece aquela menina dos meus sonhos, né, na minha adolescência. E aí depois eu me toquei, nossa, era ela. De alguma maneira, os nossos filhos, eles já estão dentro da gente antes de nascerem. Pelo menos essa é a experiência pessoal, né, que eu tenho. Conversando com meu esposo muitas vezes, ele diz assim, mas parece que Rosa e Benjamin sempre tiveram na nossa vida. Não parece que a gente conhece eles só há 1, há 2 anos. É uma intimidade, um amor, um doar-se muito grande, assim. Você pode dizer que isso é uma romantização da vida, mas eu não vejo problema nenhum em romantizar a vida, porque eu acho que tudo é poesia na vida, a vida é bela demais, né? Eu não vejo problema nenhum em romantizar a vida, se você vê. Não posso nem me desculpar, porque eu não concordo. E por parte dos filhos, esse amor também é muito louco, assim, muito sobrenatural, assim, né? Existe uma explicação, claro, biológica, né, do filho se acalmar ali do lado da mãe, afinal ele foi gerado dentro da gente, né? A necessidade também do alimento, né? Tudo isso, mas é uma coisa, assim, tão, tão divina, tão bela, que o toque físico, assim, o ato de segurar a mão, né, da mãe, do pai, do cuidador, já acalma, né? Hoje mesmo de manhã, né, eu tava fazendo o Benjamin dormir, quando eu voltei, Rosa disse, eu quero a mão da mamãe. Aí eu fui lá, segurei a mão dela, ela ficou assim, eu quero a mão da mamãe todo dia. Ela tá numa fase assim, ela tem 3 aninhos, né, mais falante, então ela expressa muito o amor, me diz toda hora que te amo. É muito bonitinho, assim, muito gostoso, né, sentir. Eu sou uma mãe de crianças que estão aí na primeira infância, né? Com certeza uma mãe de adolescentes vai ter relatos diferentes, né, pra dizer da fase atual da vida deles, mas nessa fase da infância, né, eles expressam muito esse amor, assim, que parece realmente, assim, muito intenso. E na maternidade, né, por causa desse amor, assim, tão intenso, né, se escuta muito dizer que o amor de mãe é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. E eu acho que aqui existe uma grande beleza e um grande perigo, porque a gente pode cair nessa noia, né, de pensar que por ser o amor mais próximo do amor de Deus, ele é um amor perfeito,
né? Um amor assim que não erra. E isso é uma cobrança muito doida pra gente se impor, né? Eu estava, esses dias, teve uma visita das relíquias de Santa Teresinha, que está peregrinando pelo Brasil. Ela passou aqui por Natal e eu estava numa vigília lá no Carmelo, conversando com algumas jovens, que elas são camomillers, né? Assistem aqui o nosso podcast e vão se identificar. Mas uma delas estava conversando assim, nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir ser mãe, porque eu sou uma pessoa muito sem paciência. Na hora eu não disse nada, mas eu fiquei assim, com um nó na garganta, né? Porque eu pensei assim por dentro. Vixe, me lasquei. Porque eu também sou, mesmo sendo mãe, eu continuo com essas características, né, que em tese me afastariam desse amor perfeito de Deus. Mas eu acho que o que nos aproxima do amor de Deus não é essa impecabilidade, né, essa perfeição. Acho que o que mais nos aproxima na maternidade, né, desse amor mais próximo de Deus é mais um amor gratuito. Ter um amor muito gratuito por eles, porque eles ali não têm nada para nos oferecer. E a gente precisa, claro, amar em atos os nossos filhos ali, né, para poder eles primeiro sobreviverem e depois, né, conseguirem se desenvolver e terem capacidade de suprir suas próprias necessidades. Na vida a gente aprende muito, né, que para ser amado a gente precisa merecer, né, aquele amor por merecimento. Mas imagina só, né, se nós, pais, mães, cuidadores, tivéssemos que amar os nossos filhos só quando eles merecessem, né? Desde o início da vida eles vão precisar da gente para tudo, né, para as necessidades básicas de sobrevivência deles. Então, ser capaz de amar gratuitamente os nossos filhos, né, nessa primeira infância, que eles não vão saber reconhecer, dizer mamãe, obrigado, né, eles simplesmente vão necessitar mais da gente para poder sobreviver, crescer, se desenvolver, né, e mais para frente, na adolescência, né, onde existem muitas revoltas em relação aos pais, né, ainda nessa fase a gente conseguir desenvolver esse amor, né, que independente do que eles façam ou venham a fazer, eles continuam sendo os nossos filhos. Tudo isso, né, eu acho que sim nos aproxima muito do amor divino. Não a perfeição, mas essa tentativa humana, né, de mesmo com as suas fragilidades, os seus erros, que vão ser muitos, né, durante toda a sua trajetória aí na maternidade, mesmo assim se esforçar para dar esse amor, né, fazer com que os filhos se sintam amados pelo fato de que eles são e não do que eles fazem. Isso com certeza, né, forma adultos, né, forma novos seres humanos muito mais saudáveis emocionalmente, psicologicamente, né, faz com que eles tenham uma autoestima, né, mais elevada, de alguém que se reconhece amado e por se reconhecer amado é capaz também de amar. Alguns de vocês já podem ter ouvido aquela música do Nando Reis e da Ana Canhães, ou Canhas, não sei como é que se pronuncia o nome dela, mas diz assim: para você guardei o amor que aprendi vem dos meus pais, o amor que tive e recebi e hoje posso dar livre e feliz. Nossa, eu acho essas duas palavras perfeitas, assim, né, juntas. Livre, né, um amor livre que eu posso dar sem culpas, né, sem amarras, porque eu me reconheci amado, eu testemunhei esse amor e hoje eu posso dar livre e feliz, né? Isso é tão próprio de alguém bem emocionalmente, psicologicamente, né? Eu sei que muitos de nós podem não ter recebido assim esse amor em casa, né? De uma família, assim, né? Pai, mãe. Eu sou uma criança, né, que também não teve pai e mãe juntos em casa, mas com certeza é muito importante receber esse amor da forma que for, né? Nesse solo da nossa infância, né? Que eu não sei de quem é essa frase, mas a infância é esse solo que a gente vai pisar a vida inteira, né? Eu vejo muito essa frase por aí hoje. Então, como é essencial receber esse amor, né, incondicional, com as suas imperfeições, mas, né, da maneira que for, receber para poder se dar, né, amar um dia livre e feliz. O segundo ponto, né, que eu separei aqui para conversar com vocês é sobre a falta de liberdade. E eu queria começar lendo uma crônica desse livro que eu comprei no meu puerpério, assim que a Maria Rosa nasceu. Eu tinha visto ele na internet, né? Essa autora, Rafaela Carvalho, ela era bem conhecida na internet, né, sobre esse tema da maternidade, e ela escreve de uma maneira muito leve e divertida, que eu acho que é o que a gente mais precisa consumir nessa época do puerpério, né? É uma reunião de crônicas esse livro, ele se chama 60 Dias de Neblina, eu vou deixar aqui nas referências direitinho, para você acompanhar depois. E essa crônica, né, que eu separei para vocês, fala sobre essa mini crise, que ela fala que depois dos 30, a pior crise dela não foi assim qualquer outra, assim, né, foi essa falta de liberdade, né, o fato de ter 3 filhos aí nos seus 30 e poucos anos, o que mais pesou a ela e causou essa mini crise foi essa falta de liberdade. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês acompanharem.
Hoje meu maior desafio é encarar a certeza de que eu nunca mais me sentirei completamente livre. Tem horas em que eu sinto tanta, mas tanta falta da minha liberdade, do meu tempo sozinha. Eu sinto falta de poder sair de casa para ir para qualquer lugar sem me preocupar com o horário em que vou voltar. Eu sinto falta de conversar por horas sem precisar parar para fazer o jantar. Ou para acalmar um menino que berra como se alguém o estivesse enforcando, pois o adesivo que ele ganhou no dentista insiste em não ficar no lugar que ele deseja. Eu sinto falta de não ter planos e de poder deixar a vida me levar para onde ela quiser. Eu sinto falta das inúmeras possibilidades de uma sexta-feira à noite, ou melhor, de um feriado prolongado. Eu sinto falta até de coisas imbecis, como ficar gripada na cama com a cabeça vazia, ou de poder me dopar para dormir durante uma viagem de avião, ou de tomar banho sem ser assombrada por choros fantasmas. Eu sinto falta de perder a noção do tempo, seja numa pista de dança, seja em uma manhã de sol na areia da praia. Eu sinto falta de não ter medo da morte, das viagens de última hora, dos dias de pijamas, de pipoca e de mim mesma. Eu sinto falta de não ter nada em mente, apenas o momento. Sinto falta de fazer o que eu quero, sem ter que me preocupar se as minhas atitudes irão refletir nas pessoinhas que mais amo nesse mundo. Aqui ela já está encaminhando para encerrar o texto. A minha família, de uma forma ou de outra, está sempre presente nos meus pensamentos. E mesmo que indiretamente, são eles que moldam as minhas decisões. É pensando neles que eu decido onde morar, onde trabalhar, para onde ir e o que fazer. É estranho admitir, mas não sou dona do meu próprio destino. E mesmo que eu tenha a última palavra, o bem-estar deles será sempre a minha bússola. A minha mini-crise é por perceber que nunca mais conseguirei sair pelo mundo sem sentir essa força maior que me puxa de volta para eles. Como se existisse um cordão umbilical que não foi e jamais será cortado. Algo que me enche de alegria, mas que ainda assim me traz um estranho sentimento de perda. Estou no processo de me acostumar com o fato de que um grande pedaço das minhas asas foi cortado para que o meu coração se expandisse. E enquanto a minha família é a melhor coisa que já me aconteceu, a falta de liberdade que um amor dessa proporção implica é, sem dúvida nenhuma, a parte mais difícil desses meus 30 e poucos anos. Eu me identifiquei tanto quando eu li essa crônica, quando a Rosa nasceu aí em 2020, mas me identifico ainda mais agora. Eu me lembro que na gestação dela, eu me toquei um dia, eu acordei e fiquei pensando, nossa, hoje o meu primeiro pensamento quando eu acordei foi Maria Rosa. Mas a minha vida inteira, quase sempre, meu primeiro pensamento era sobre mim mesma, Era sobre as minhas necessidades, sobre o que eu gostaria ou não gostaria de fazer. Mas eu me toquei que a partir daquele dia, de alguma maneira, a minha vida ia ser sempre movida, pela minha família, pelas necessidades dela, especialmente no início da vida dela, onde ela ia depender tanto de mim e eu ia ter que estar presente na vida dela muito mais. E depois do nascimento dela, tudo começou a ganhar uma nova perspectiva. Eu comecei a conviver mais em ambientes que favorecessem a estadia de uma criança, o bem-estar das crianças ali, um ambiente com espaço kids, ou mesmo sair com casais, amigos, que amassem os meus filhos, tratassem eles bem, tivessem paciência nas birras, etc. Além de todos esses outros exemplos que a Rafaela vai trazendo, que é escolher o local de trabalho, eu passei a mudar completamente minha jornada de trabalho, reduzir, dar mais prioridade a trabalhos híbridos, o home office para poder estar mais presente com meus filhos. Então, nossa, não é só a nossa vida exterior, mas interiormente, todas as motivações são em vista deles, mesmo que inconscientemente. Eu estava acho que antes de ontem, estava aqui lendo, já era por volta das 11 horas e eu pensei, nossa, eu preciso ir dormir. Mas a minha motivação ali naquele momento não era o meu cansaço, e sim ter mais paciência com as crianças quando elas acordassem de manhã às 5 horas da manhã, Tudo isso, esse amor incondicional que a gente fala no primeiro tópico, essa falta de liberdade interior e exterior que vai mudando tudo na gente, tudo isso é belíssimo, Um amor muito belo, muito gostoso, muito prazeroso, graças a Deus, mas também é muito esgotante, gente, isso cansa. E a gente precisa preservar esses espaços de solidão, de conexão conosco mesmo, Eu me lembro que a primeira vez que eu vivi isso, estava aí também no puerpério da minha primeira filha, que os primeiros sempre carregam todas as nossas também primeiras experiências. E eu estava tão alucinada, eu acho que antes,
sempre me diziam que o bebê, né, ele não sabia discernir que ele era uma pessoa diferente da mãe. Mas quando eu dei à luz, eu tinha essa experiência também de eu pensar que o bebê não podia ficar longe de mim, como se a gente fosse a mesma pessoa. Então, para mim era muito difícil também ficar longe da Rosa, mesmo que no mesmo ambiente, sendo que ela num quarto e eu em outro, né? Eu sempre queria ficar de olho nela, com medo de acontecer alguma coisa, ela ter, não sei, alguma necessidade que só eu pudesse suprir. E aí um dia, acho que era final de semana, as avós dela estavam em casa, o Rodolfo comprou um docinho pra mim, que eu gostava, colocou um filme na TV, trancou a porta e disse: você não vai sair daqui pra nada, você vai agora assistir esse filme quieta, comer o seu docinho e aproveitar esse tempo pra você. E era uma atitude tão simples, mas que eu não consegui fazer sozinha, né? Eu precisava da ajuda dele para eu entender assim, nossa, eu preciso cultivar esses momentos de solidão para poder estar bem para minha filha, né, estar bem para minha família. O puerpério, né, que é esse período mais difícil emocionalmente, até fisicamente, né, para muitas mães, ele para a medicina ele é considerado assim, ali mais ou menos 2 meses. Por isso que a autora, né, citou aqui no título 60 dias de neblina, né, que é o equivalente a mais ou menos aí 2 meses. Mas depois eu fui fazer terapia e descobri que para a psicologia, né, esse tempo ele pode chegar até 2 anos, se estima, né? Então é muito tempo, né, até que a gente possa, claro que vai variar de acordo com cada mulher, cada contexto e até cada filho, né? Eu tenho 2 e foram experiências completamente diferentes, mas leva um tempo muito grande, né, pra gente conseguir se encontrar de novo como mulher, né, como esposa e poder encaixar melhor os diversos papéis que a gente tem para exercer, né? A gente não precisa e não deve carregar, né, colocar nos nossos filhos sozinhos, né, a única responsabilidade pela nossa plenitude, né, pela nossa felicidade. Isso não é saudável nem para os nossos filhos nem para a gente. Então, equilibrar esses papéis leva um tempo, né? Se você está chegando aqui nesse episódio, está chegando no nosso chá de camomila nesse episódio, né, eu te convido a ir lá depois no episódio 1, onde eu vou falar sobre identidade, a minha experiência, né, de me enxergar novamente como mulher depois da maternidade, né? Reaver os meus sonhos, reaver quem eu sou. E eu acho que todas nós, né, independente de sermos mães ou não, devemos passar por um momento assim, né, mais atribulado, de busca de identidade. Ali eu divido melhor esse processo, né? Não vai dar tempo de repetir aqui. Mas eu queria falar uma coisa muito importante, né? Que às vezes a gente cai numa noia de que equilíbrio é colocar, né, os pratinhos ali igualmente, né, perfeitos no mesmo lugar. Uma das coisas que uma pergunta, né, que eu mais recebo, seja aqui no podcast, seja lá nas minhas conversas com as minhas amigas, né, seja lá no Instagram, como você dá conta, né, de tudo. E ninguém dá, gente. Parece um clichê, mas é importante sempre bater nessa tecla. Ninguém dá conta de tudo, né? O equilíbrio, ele não é algo linear, assim. É um dia dar mais prioridade a uma área, depois dizer, opa, essa daqui também é importante. Eu adoro escutar um podcast, né, de divulgação científica. São 2 psicanalistas, já citei aqui outras vezes, é o Vibes em Análise. O episódio de Dia das Mães deles é fantástico, vou deixar aqui nas referências também, caso você queira procurar. Mas tem lá uma entrevista com a autora Elisama Santos, maravilhosa. A Elisama, ela vai dizer, né, nessa contribuição dela, que equilíbrio não é uma coisa estática, né? É uma hora para um lado, uma hora para o outro, né? É ir se equilibrando nessa dança da vida. E ela brinca, né, que a linha reta seria a morte, né? Enquanto a gente tiver vida, a gente vai precisar ir dançando, né, conforme aí o ritmo da vida, né? E é muito real para mim, eu acho que essa definição é a mais real, né, que eu já ouvi. Porque, de fato, vai ter dias que eu vou conseguir, né, estar mais presente ali nos meus filhos. Vou dar aqui um exemplo prático, que é o que eu gosto de trazer aqui no podcast, né? Ontem, a casa aqui estava um caos, né? Eu não consegui lavar a louça, fiz o almoço, claro, porque era uma necessidade maior, a lancheira dos meninos, arrumei eles para a escola, todos esses deveres, né, mais importantes, fiz a atividade da escola com eles. Mas foi uma manhã que eu consegui me dedicar mais a eles. E, claro, abdiquei da casa, talvez de trabalhar um pouco enquanto eles estavam no desenho. Eles estavam querendo brincar e eu quis aproveitar isso com eles. E aí a minha filha ama brincar de esconde-esconde. Então a gente foi brincar daquele jeito, né, de criança, com muita risada. E eu me vendo ali com o Benjamin e a Rosa naquela brincadeira, né? E dizendo, nossa, que delícia poder fazer isso com eles. Mas é uma escolha que vai ter consequências. O que eu fiz? Eu aumentei aqui a balança dos filhos, né? Coloquei mais peso, ou melhor, a gente coloca e ela desce, né? Então eu coloquei aqui mais peso, né, na balança dos meus filhos e menos, né,
nas atividades de casa, de dona de casa, né? E quando eu cheguei à noite em casa, eu vi aquele caos, né? E qual é a tentação que a gente tem de pensar, meu Deus, eu não fiz nada hoje. Mas se eu olho para o meu dia, né, eu fiz escolhas ali conscientes, né, de estar brincando com eles, de aproveitar mais aquela manhã com eles e não me arrependo. Eu tenho plena consciência, né, como mãe hoje, na sociedade onde a gente vive, onde a gente não conhece o vizinho, né, não pode contar muito com as pessoas, não tem aquela grande rede de apoio, né, que as nossas mães, as nossas avós tinham, que é muito difícil a gente ter um momento de solidão, um momento de autocuidado, né, ter um tempo de qualidade conosco mesma, preservar um pouco a nossa intimidade. É cada vez mais raro fazer isso, mas se tem uma coisa, né, que eu acho que rouba muito a leveza da nossa maternidade hoje, e é importante mencionar aqui também, né, essa também foi uma contribuição do podcast Vibes e Análise, né, uma pesquisadora que eu não sei, não consegui escutar o nome dela na hora, né, não consegui anotar, estava ali, acho que lavando louça quando eu assisti o episódio, mas eu vou deixar aqui direitinho nas referências caso você queira escutar tudo, né, e ela traz uma contribuição tão importante que eu queria muito trazer para as minhas camomillers também. Ela vai dizer, né, que hoje muitas mães escutam menos os seus saberes, né, frutos das suas próprias vivências enquanto mães, e escutam mais as mães dos tutoriais da internet. Né? É impressionante como existe perfil para tudo, né? Curso para tudo, para sono, para alimentação, para fala. Enfim, parece que a gente tem que seguir milhares de pessoas e consumir vários conteúdos para a gente conseguir fazer uma maternidade que atenda às expectativas da sociedade e às nossas, né? O que a gente nos impõe. E ela vai trazer esse conselho nesse episódio, né? Que as mães, elas exerçam a sua maternidade sendo mães dos seus filhos e não necessariamente sendo alunas de outras mães. Né? Que isso com certeza vai ser mais um peso, né? Que é mais uma obrigação que a gente vai ter que assumir aí no nosso dia a dia, e a chance da maternidade virar um peso mais do que leveza é muito grande. É impressionante como essa cultura de performizar, né, que com certeza tem muita influência das redes sociais, né, dessa cultura digital que a gente está inserido hoje, ela vem se entranhar nas nossas relações sociais, né, nas nossas famílias. Isso é um grande perigo, gente. Com certeza isso vai tomar muito do tempo, do tão pouco tempo que a gente tem para descansar, para poder viver a nossa vida, ler um livrinho, ver um dorama. Gente, eu comecei a ver dorama, olha só. Como é bom, gente, fazer essas coisas assim por nós, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não tenho tempo para mim, né? Não tenho tempo para tomar um banho com uma velinha cheirosa, lavar o cabelo, colocar um escalda-pés, sei lá, fazer qualquer coisa por você, um esporte, ou simplesmente nada e dormir mais cedo, né? A gente pensa que não tem tempo para essas coisas, mas vai olhar lá quanto tempo a gente passa no celular tentando performizar a nossa maternidade, ou seja lá o que. Então, queria trazer também essa contribuição, esse conselho aqui pra gente. Vamos ser mais mães de nossos filhos e menos alunas, né, de outras mães. Com certeza um dos pontos que eu queria conversar com vocês aqui hoje era sobre maternidade e o mundo do trabalho. Mas, gente, eu tenho plena consciência que não dá tempo mencionar tudo que eu gostaria. Vou deixar aqui uma indicação para vocês. Semana passada eu fiz uma live, né, com uma psicóloga muito querida, Mirna. Tá salva a live lá no perfil dela. Eu vou deixar o link direto aqui da live para vocês escutarem, né, onde a gente conversa melhor. Acho que deu mais de 1 hora de conversa, né, sobre como passou a ser a minha vida profissional, os desafios, as alegrias, enfim, né? Eu vou partilhar bastante lá com a Mirna sobre esse assunto e ela também um pouquinho a experiência dela, tá bom? Como eu disse pra vocês, né, com certeza ia ter muito mais, né, que eu gostaria de conversar com vocês nesse episódio. Vai ficar para outro momento, né? A gente vai ter muitos outros momentos para conversar aqui sobre maternidade, sobre carreira, enfim. Mas esse último ponto foi o que me motivou, né, a colocar o título desse podcast, né, que é A Mulher Antes da Maternidade. Que é pra gente lembrar, né, que existe uma mulher antes da mãe. E dentre tantas publicidades, né, que apareceram aí no meu feed nessa época do Dia das Mães, eu queria destacar uma aqui, que é de um perfil da Yasmin. A Yasmin é ela que faz o meu planner, né? Ela tem uma empresa chamada Flor de Mim. Esse planner aqui, super adoro o trabalho dela, né? Ela fala muito sobre a organização no perfil, enfim. Mas nessa publicidade, né, ela fez junto com a mãe dela. É aquelas publicidades bem humanizadas que a gente não sente que estão vendendo nada pra gente, sabe? E eu achei tão bonito que eu trouxe aqui o texto, né, que ela leu, né, nesse vídeo que ela fez com a mãe e com a irmã dela. Ela diz assim: quando eu nasci, a minha mãe já era minha mãe, e ela foi minha mãe por muito tempo. À medida que eu cresci, o papel de mãe foi se desdobrando em um monte de camadas e funções de todos os tipos, e aquilo aumentava cada vez mais a minha visão de mãe quando eu era criança.
Eu só descobri depois que mãe é só uma das coisas que ela é. Que a Daniela é muito maior do que o que eu via. Ela dança com toda animação sempre e isso não tem nada a ver com ser uma mãe. Ela gosta de Nando Reis, de jabuticaba e de ipês floridos pela cidade. Ela é teimosa, é muito escorpiana. Ela é otimista também, sem motivo nenhum, e tem certeza de que consegue resolver quase todos os problemas do mundo. E eu herdei isso dela. Eu amo a minha mãe, mas eu não amo ela só porque ela é minha mãe. Eu a amo por todas essas outras coisas. Eu amo porque a gente agora sai para tomar café e escrever sobre todas as partes da gente que a gente descobre juntas. E isso é só uma sorte que eu dei, vir para a Terra sendo filha da Gabriela. Ai, gente, eu me arrepio. Eu quero tanto que o meu maternal um dia, né, ele faça com que a Maria Rosa me enxergue assim, sabe? Como uma mulher, né, cheia de outras características e outras coisas que a fazem feliz para além da maternidade, sabe? Para além de ter uma família. Quero muito que ela olhe para mim e diga um dia, nossa, que jornalista, que pesquisadora, que escritora massa minha mãe é. Olha só esse teste que ela fez, olha que massa. Olha que esposa legal minha mãe é. Olha que amigas, as amizades que ela faz, os lugares, as viagens que ela faz. E possa desfrutar da minha companhia. Eu acho que um dos maiores presentes que a gente pode dar para os nossos filhos e para nós mesmas, com certeza, é não nos anular. É não esquecer de quem nós somos, do que a gente gosta de fazer, das nossas características, né? Daquilo que nos impulsiona, nos faz felizes, nos faz sorrir no nosso dia a dia. Vi uma trend no TikTok esses dias que eu achei tão legal. É você pegar o seu pai, a avó, não sei, as pessoas mais velhas da sua casa e pedir para eles dançarem uma música bem antiga ali dos anos 80, né? Dançarem igual eles dançavam na juventude. E tem muita gente mais velha, gente dançando e arrasando. Aquelas cenas de filme, sabe? Que as pessoas vão fazendo uma coreografia, todas juntas, iguaizinhas, assim. E é muito legal você ver aquele idoso, né? Aquele senhor, aquela senhora, e imaginar eles jovens, descolados, né, em uma idade parecida com a sua, descobrir que eles tinham gostos, paqueras, que eles dançavam, arrasavam na pista, que eles têm muitos outros gostos, né, e muitas outras histórias, experiências de vida, além da paternidade e da maternidade. Por mais óbvio que pareça, eu acho que muitos de nós vivemos assim no automático, sabe, e anulamos, esquecemos disso, dos nossos pais e até do nosso próprio maternal hoje. Já me encaminhando aqui para encerrar o nosso episódio, né, nisso de não se anular, né, de cuidar de si, eu queria trazer aqui um grande livro, uma grande obra literária que eu conheci com a minha filha. Eu amo tanto esse já fiz até um vídeo sobre ele lá no meu Instagram, sabe? Conheci ele em e-book e agora comprei em formato físico, porque eu adoro de verdade. Ele se chama O Ovo Bonzinho. Resumindo a história, o ovo bonzinho, ele vive numa caixa com outros 11 ovos, e desde que ele cresceu, ele tem irmãos muito travessos, né, muito traquinas, e ele tenta ser sempre o bonzinho, né, que está sempre disposto a ajudar, sempre tentando fazer com que os outros sejam também bonzinhos, né, cumpram ali as obrigações deles sem fazer coisas erradas, até que um dia, vou mostrar aqui para vocês, ele percebe que a cabeça dele começou a fritar, literalmente, né, a rachar. Aí ele vai no médico e olha só que preciosidade como o médico disse isso. Isso é um livro infantil, gente, mas a literatura infantil, ela é muito feita, né? Muitos livros são feitos assim para os pais e os cuidadores, sabe? É linda demais essa obra, me inspira muito. E aí a médica diz assim para ele: isso é culpa da pressão que você coloca em você mesmo. E aí ele entende, né, que depois de ir na médica, que ele precisa mudar a vida dele. E aí, como os irmãos dele não mudam, ele sai de casa, parte aí numa aventura sem direção, fica muito triste com a solidão e depois ele entende que ele vai aproveitar esse momento para fazer coisas por ele pela primeira vez na vida, né? E aí ele vai fazer, vai fazer caminhadas, esporte, leituras, vai até para um spa. E aí, adivinha só o que é que acontece, né? As na cabeça do ovo, né, começam a sair, a sarar, né? E ele volta a ter saúde, né, digamos assim. E aí essa é uma das partes mais bonitas, né, do livro. Ele toma a decisão de voltar para casa. E aí ele diz assim, né, que sabe que os irmãos deles não vão ter mudado, né, o ambiente onde ele estava ia continuar igual. E ele vai continuar sendo bonzinho com seus amigos, mas pela primeira vez também vai ser bonzinho com ele mesmo.
E aí, voltando para casa, de verdade, né, o ambiente continua sendo aquele ambiente caótico, né, com seus irmãos aprontando muito, e ele diz: o que eu percebi foi, os outros não são perfeitos, mas eu também não preciso ser. Ai, gente, que livro maravilhoso! Recomendo demais para as crianças de vocês e para a gente mesmo, né? Que a gente precisa ler e se lembrar disso aqui todos os dias para ter uma maternidade, uma vida com mais leveza, onde a gente seja mais gentil com nós mesmos. Então é isso, gente. Esse foi o nosso 7º episódio. Eu agradeço demais, né, você que ficou comigo aqui até o final. E espero muito de coração que eu possa ter trazido alguma colaboração útil para o seu dia, né? Ter trazido alguma reflexão, algo que você possa aplicar e trazer mais leveza para a sua vida, para o seu maternar, né? Se você é mãe, seja como for, né? Exerça essa maternidade aí de maneira espiritual, biológica, enfim, né, que você consiga, né, trazer essa leveza para sua maternidade, que com certeza, se você tem uma vida mais leve, né, seus filhos também crescerão, né, sendo mais leves, mais amorosos, né, sabendo que um dia poderão dar o amor que eles receberam, né, aí no lar, na infância deles. Se você curtiu esse episódio, eu te peço, por favor, que você avalie, né, esse conteúdo aqui na plataforma onde você está nos escutando, né. No Spotify tem a opção também de você seguir e de colocar 5 estrelas no nosso programa. Isso é muito importante para que outras pessoas, né, possam conhecer também, né, ser recomendados pela plataforma para conhecer o nosso projeto. E, claro, compartilhar aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares. E, por favor, se você puder, também deixa, né, aqui o seu comentário ou envia lá no meu Instagram, @larimoura, né, um feedback aqui sobre o episódio, para que a gente possa sempre crescer e trazer reflexões mais úteis para vocês, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima!